So in the first session we talked about God speaking Na primeira sessão nós falamos sobre Deus and God falando revealing. e Deus se revelando. Now Jeremiah, Agora Jeremias, he is instructed by the Lord, ele foi instruído por Deus and the next verse says, "Call unto me, e o próximo versículo diz: and clame I a mim will answer you, e eu vou te responder. and I will show you great and mighty things which you do not know." E eu vou te mostrar grandes coisas que você não sabia. God calls and gives us an invitation. Deus nos chama e nos traz convite. When you're walking through struggles, Quando você está passando por when dificuldades, you're under pressure, quando você está sob pressão, God wants to invite us to engage Him. Deus quer nos convidar para se conectar com Ele. God wants us to engage Him in prayer. Deus quer que a gente se conecte com Ele através da oração. Israel was in trouble. Israel estava com dificuldades, Jeremiah was in problemas. trouble. Jeremias estava com Things problemas. looked hopeless. As coisas pareciam sem esperança. They were under all kinds of pressure. Eles estavam When you're debaixo de under pressões. pressure, Quando nós estamos sob pressões, That's the moment you engage God. esse é o momento que você conecta He com Deus. invites, He calls us to Ele invite Him. te convida para se The conectar. idea of calling there means crying out. O motivo a palavra de It's a chamar, prayer of clamar, se conectar, desperation. é uma oração de desespero. It's not like a North American prayer, Jesus. Não é como help uma me. oração dos americanos, Jesus, obrigado. It's an Asian, Brazilian prayer. É uma oração de brasileiros e asiáticos. Honestly, it is. Honestamente, é. I spend a lot of time in Asia. Eu passo muito tempo na I Ásia. just got back from Asia on Eu, Monday. eu acabei de vir da Ásia na segunda. And so I was there for 3 weeks. Eu estava lá por 3 semanas. And when they pray, E quando eles oram, it's not, não é. it's intense. É intenso. It's fire. É cheio de fogo. It's, God, we need you. Deus, nós precisamos de você. Even if they don't need Him. Mesmo God, que we eles não need you. precisam. Deus, nós precisamos de você. It's a cry. É clamor. We call out in faith. Nós chamamos em It's a fé. faith-filled prayer. É uma oração de fé. It's a confident prayer. É uma oração com confiança. Listen, it's a confident prayer because God's going to answer. É uma oração de confiança porque Deus vai responder. Call unto me, Chame e clame a mim. and I will answer. E eu vou responder. God invites us Deus nos convida to cry out to Him. para clamar a Ele. The invitation O is convite a recognition that we need é um Him. reconhecimento que nós precisamos dele. Come on, do you need God? Você precisa de Deus? He invites us to call out to Ele Him. nos convida a The clamar por Ele. invitation Aí o is a convite recognition é um that He reconhecimento has the answer we que need. Ele tem a resposta que precisamos. Society, A sociedade, the government, o governo, they don't have the answer. eles não têm a They just resposta. keep throwing money at Eles it. ficam jogando dinheiro fora. And money doesn't work. E dinheiro não resolve. If it did, all the problems would be Se solved. resolvesse, todos os problemas teriam sido resolvidos. The invitation O convite is because God answers. é porque Deus responde. And He has the answer we E Ele need. tem a resposta que The precisamos. invitation O infinito convite is a recognition é reconhecimento that our hope is in the Lord. que a nossa esperança está no Senhor. My favorite scripture in the Bible. Minha escritura favorita na Bíblia, That couple got it over there. aquele casal recebeu Romans 15:13. Romanos 14, Now may 13, the God of hope que o Senhor da esperança fill you with joy and peace te encha com alegria e paz in believing através de that you would acreditar abound que você vai in hope transbordar em by the power esperança of God. pelo poder de Deus. We serve a God Nós servimos a Deus who answers prayer. que responde orações. Do you believe that? Você acredita nisso? See, there are promises and answers for your life Veja, tem respostas para a sua vida that God has stored up for que you Deus reservou para você and that wants to release them into your e life. que Ele quer liberar na sua vida. But God only answers a heart that is calling out to Mas Him, Deus só responde o coração que está clamando por Ele, crying out to Him. clamando por The Ele. book of James, O livro de it Tiago says this: diz assim: If any of you lacks wisdom, se algum de vocês precisa de let sabedoria, him ask of God, peça a Deus, who gives to all que liberally, dá a todos liberadamente, without reproach, sem reservas, and it will be given to e Him. vai ser dado a But you Ele. got to ask in Mas você faith, tem que pedir com fé, with no doubting. sem dúvida, For he who doubts porque aquele que is like duvida a wave of the sea driven é como uma onda no mar, and tossed by the que é wind. jogado pelo vento. Let not a man suppose E não deixa o humano that pensar he'll receive anything que ele vai from the receber Lord. algo For de he's a Deus, double-minded man and porque ele é unstable, homem que duvida,
God wants to reveal to us Que Deus quer se revelar a and nós show us where we lack, e mostrar o que nós precisamos. because that's where He does His best work. Porque é assim que Ele faz o seu melhor We need trabalho. to ask Him in faith. Você tem que pedir a Ele em fé. The enemy wants to steal your faith. O inimigo quer roubar a sua fé. How many here have needs? Quanto de vocês têm necessidades? How many Precisam got de a algo? need? Okay, the ones, look around, the people don't have their hand Olha up. aquele que não tem a sua mão para They cima. don't have any needs. Eles não têm nenhuma necessidade, não precisam de So nada. they might have what you Então talvez need. eles tenham o que você precisa. Some people just never going to put up their hand. I get Algumas that pessoas too. nunca vão levantar a mão de qualquer jeito. Listen, the spirit of faith, Escute, o espírito da fé it believes and declares. acredita e declara. The spirit of faith O espírito de fé believes and declares. acredita e God declara. is able. Deus é capaz. Come on, God is good. Deus é bom. God is a God of supply. Deus é um Deus que provê. The spirit of O faith espírito da fé doesn't focus upon the natural, não foca no natural, but what you see in the mas o supernatural. que você vê no sobrenatural, We look to the eternal. nós olhamos para o eterno. We have to see with eyes of Nós faith. precisamos olhar com os olhos da fé. Did Jamal speak on that last night? O Jamal falou nisso ontem. Yeah, I couldn't understand a word he Eu não was podia saying. entender o que ele falava. When he was looking at me, I'm Mas ele thinking, estava olhando para mim, eu olhava assim. dude, you think I'm understanding you, but Você I'm acha que eu estou not. entendendo, mas eu não estou. But listen, I know what he said. Mas eu sei o que ele disse. Look, we have to have eyes of faith. Porque a gente tem que ter olhos da fé. Remember the story in 2 Kings 6? Lembra a história de 2 Reis? Elisha 6. Elias, Is Eliseu, telling the king secrets. está dizendo ao rei He's telling segredos. the enemy secrets to the king. Ele está dizendo segredos do inimigo para o The rei. enemy are ticked off. O inimigo está irritado. They surround him. Eles vão, cercam. In the morning, Elisha's servant E gets up. na manhã, o servo de Eliseu levanta, He's freaking out. está gritando. Right? He's just freaking out. Ele está preparado para Did, surtar. did he do that well? Ele fez isso bem. He's freaking out. Ele está surtando. Now, Elisha gets up. Eliseu levanta. What's the problem? Qual que é o problema? There's more for us than against us. Tem mais contra nós do que por nós. Tem mais por nós do que contra nós. Ou ao contrário. And the servant looks at him and goes, what are you talking about? E o servo diz, o que você está falando? Then he says this, Então ele fala assim, Lord, open his eyes Deus abre os olhos that dele he may see. para que ele possa ver. And immediately E imediatamente, his eyes were open. os olhos dele é abertos. And the hosts of heaven's army. Então ele vê os exércitos Now, dos listen. céus. Então escute, Listen to this. escute isso. They were always there. Eles estavam sempre lá. He just didn't have eyes to see. Ele só não tinha olhos para ver. God has what you need, Deus tem o que você precisa, but you have to have eyes to mas see. você precisa ter olhos para ver. Come on. That's the Amém? heart of God. Esse é o coração de Deus. Doubt Dúvida will cause you to be double-minded. vai causar com que você tenha dúvidas. Doubt will bring confusion that Vai the trazer enemy will confusão. seize. E o inimigo vai segurar. Doubt will hinder your ability to receive anything from the Lord. Dúvida vai segurar o que você pode receber de Deus. Now listen, prayer, calling out to Escute, God, oração, clamor a and Deus revelation e revelação will remove doubt from your vai life. remover as dúvidas do seu During da sua COVID. vida. Durante o Covid, You remember that time? lembra daquele tempo? It was a really tough time for me. Foi um tempo muito difícil para mim. I'm a hugger. Eu gosto de dar abraço. It was hard, man. Foi difícil. They were telling me I couldn't hug anybody. Eles disseram que eu não podia abraçar I ninguém. was like, honey, Eu please, I falo, want to amor, hug you. eu quero abraçar você. No, just kidding. During COVID, Durante o I travel Covid, for a living. eu viajo parte do meu I'm trabalho. out 45 weeks at a time. Eu viajo 45 Every year. semanas do ano. So this is how I earn my living. Então é assim que eu recebo o meu mantimento. COVID happened. O Covid aconteceu. I lost 80% Eu of my perdi- ability to earn a living. Eu perdi 80% da minha capacidade de produzir. My wife said, what are we going to do? E a minha esposa falou, o que nós vamos fazer? I said, we're going to trust God Eu falei, nós vamos confiar em Deus, because God is faithful. porque Deus é fiel. I said, I have golf money. E eu falei, eu tenho dinheiro de golfe. I save my money for golf. Eu guardei meu dinheiro para golfe. I don't golf, but I save. Eu In não one day, pratico golfe, mas eu guardei dinheiro para o golfe. one day that I golf Eu falei, again. um dia eu vou praticar In golfe. fact, during COVID, I golfed more than Da- I have in 10 years. Daí, quando o Covid aconteceu, eu pratiquei mais do que em 10 anos. But I had this golf money. Mas eu tinha esse So I said, dinheiro. I'm going to find somebody to give. E eu falei, eu vou achar alguém para dar esse dinheiro. Right at that moment, I opened up Facebook, Naquele momento, eu abri o Facebook. and a single mom posted that she had just gotten out of debt. E eu achei uma mulher solteira que tinha acabado de entrar com dívidas. She was just rejoicing that she had gotten out of Oh, debt. ela tinha quitado as dívidas, ela estava I tão told my feliz. wife I'm sending her some money. Eu falei, vou mandar algum dinheiro para ela. I messaged her, can I Eu get mandei your um e-mail para ela.
Posso receber o seu e-mail? I sent her some money. Eu mandei algum dinheiro para I ela. was so blessed. Eu me senti tão Like, abençoado. I just love to give. Eu amo dar. And so that was 8 o'clock at night. Isso era 8 da noite. 12 o'clock, Meia-noite, I get a phone call eu recebo uma ligação from a church overseas. de uma igreja fora do país. The pastor said, "Hey, are you up?" O pastor falou, você está acordado? I said, "I am Eu now." falei, eu estou agora. I was sleeping. Eu estava dormindo. And he said, "Hey, we've been praying for E you." ele falou, nós estávamos orando por você. He said, "We Ele want to disse- partner with your ministry." Nós queremos ser parceiros do seu ministério. He said, "We're going to send this much Ele falou, nós vamos mandar esse Every montante todo mês for the next 2 years." pelos próximos 2 anos. It was 800 times the amount that I had sown. E foi 800 vezes mais do que o que eu dei. I was like, E eu falei, I got to find somebody eu else. preciso achar alguém, I uma can outra sow pessoa, into. para que eu possa dar. Now, Agora, for context sake, para contexto, you never give to get. você nunca dá para receber. My wife and I have faithfully tithed all our married life. Eu e minha esposa temos fielmente dizimados durante toda a nossa We vida. always give. Nós sempre It's damos. part of our life. É parte da nossa vida. So I found another guy in our church. Então, eu achei outro cara na nossa igreja. This guy has some developmental issues. Esse cara tem alguns problemas He can de only work 2 desenvolvimento days do a corpo. week. Ele só pode trabalhar 2 vezes na semana. So this is at the height of COVID hysteria. Can't Isso. talk to anybody, can't hug E anybody. esse é o tempo que estava no Covid. Ele falou, não posso falar com ninguém, não posso abraçar ninguém. I told my wife I'm going to get this guy a chocolate bar, Eu falei para minha esposa, comprar para esse cara uma barra de and I'm going to chocolate. put money in an envelope, and I'm taking it over to his E eu vou house. colocar dinheiro no envelope e vou levar a ele. So took it over. Então eu peguei, I gave it to him. eu dei para ele. He was blown away. Ele estava feliz. He said, "Can I have a hug?" I Eu said, falei, posso dar "Yes." coração? Eu falei, claro. And we just hugged each E other. nós demos um abraço em cada um. Eu falei, We just hugged each other. nós só I got abraçamos. back in the car. Eu entrei no meu carro, I just sat there. eu sentei lá. I was so overwhelmed. Eu estava tão feliz. God, you're so good. Deus é tão bom, It's so good to give. tão bom dar. I'm so blessed. Eu sou tão abençoado. You're so good, God. E você é um Deus. I go to sleep. Eu vou dormir. Get up in the morning. Eu acordo na manhã A seguinte. text is waiting for me. Uma mensagem está me esperando. Gary, Gary, I'm sending you eu estou te enviando 40 times. 40 vezes, 80 times 80 vezes the amount that I had sown. o montante que eu semeei. Now, it wasn't $5. Agora não era $5, It was my golf money. era o meu dinheiro do golfe. It was potentially 2 or 3 rounds of golf. Era If potencialmente you're a golfer, you know what I'm talking about. 200 rounds de golfe. Call unto him, Então convide a ele and he will answer e you. ele vai responder. And he will show you great and mighty things E ele vai te mostrar coisas that grandiosas you do not know. que você não sabia. Now, listen, he says, I will answer you. E eu vou te responder. Now, listen to this scripture. Escute essa escritura. These are different versions of the same scripture. Essas são versões diferentes da mesma escritura. The NCV says, I will answer you, NCV diz, eu vou te responder and I will tell you important secrets e eu vou te dizer importantes segredos that you have never heard que before. você nunca ouviu antes. Another version says, Outra versão diz, I will answer you eu vou te and responder tell you great e te dizer and grandes unsearchable coisas things nunca sondadas that you do not know. que você não conhece. God wants to answer Deus us. quer responder a gente. He wants to answer the cries of our heart. Ele quer responder os clamores do nosso Now listen, coração, here's as the crises. question. Mas aqui está a pergunta. What do you need from O God? que você precisa de Deus? Do you know that question? Você sabe essa pergunta? That's a good question to Essa é answer. uma boa pergunta para responder. Because then you'll give God something to answer. Porque daí você dá algo para Deus responder. Bartimaeus. Sorry? Bartimaeus, the blind guy. O Bartimeu. Bartimaeus. É. Bartimaeus. Isso. He's blind. Ele é cego. He's begging. Ele está clamando, pedindo. Give me money. Me dá dinheiro. Jesus is Jesus walking out of the town. Está andando para fora da cidade. He hears the crowd Ele ouve a multidão. and he starts crying out, E ele começa a clamar. Jesus, Jesus, Son of filho David, de Davi, have mercy on tem me. misericórdia de mim. What does the crowd do? O que a multidão diz? See, the crowd wants to silence our cry. Veja, a multidão quer silenciar nosso clamor. But the Bible says Mas a Bíblia he diz crowded even more. que ele clamou Jesus, ainda mais, Jesus, Son of David, filho de Davi, have mercy on have me. mercy, tem misericórdia de mim. The Bible says A Bíblia diz Jesus stopped. que Jesus para.
So there is a sound Então tem um in your som voice na sua voz that stops Jesus. que para Jesus. Jesus intended to walk by, Jesus ele ia passar but por he heard ali, this guy going, mas ele ouviu esse cara Jesus! clamar: Jesus, Son of David! filho de Davi. Now the crowd said, Mas a multidão it's disse: Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. Now whenever that was used in Scripture, Toda vez que essa palavra é usada na that was Bíblia, actually a term of contempt. essa na verdade era um termo de contentamento. Remember Nathaniel said, could anything good Natanael come out of diz: Nazareth? algo bom pode sair de Nazaré. So the crowd had contempt for Jesus. Então a multidão estava contendendo para But Jesus. Bartimaeus called him, Mas Bartimeu falou: Jesus, Son of God. Jesus, Have filho de Deus, mercy on me. tenha misericórdia de mim. Bartimaeus recognized. Bartimeu reconheceu. He didn't have eyes to see Ele não naturally. tinha olhos para ver naturalmente. He had a spirit of faith Ele supernaturally tinha o espírito de fé to cry out. para clamar. And Jesus stops him. E Jesus para And ele. he says, bring him here. Ele diz: traz Now ele the a crowd mim. is like, hey, Mas the a master multidão: wants you. oh, o mestre quer você. See, the crowd changes all the time. Então a Don't listen to the multidão sempre crowd. muda. Não escute a multidão. Don't listen to the voices of the enemy. Não escute a voz do inimigo. When you're crying out for God Quando for você está clamando something, por Deus por algo, you just cry out for God. você pode clamar a Deus. Brother, Irmão, it's okay. You're too tudo loud. bem, você está muito alto. Just keep crying out. Continue clamando. Now watch this. Go Mas over olha there. isso. Just go over there. Vai lá. He's Jesus for today. Eu sou Jesus Jesus por is hoje. standing there. Jesus está aqui. Now, I think this is what's happening. Então eu acho que isso aconteceu. Bartimaeus. Bartimeu. Jesus! Jesus! Son of Davi! David! Have mercy Tenha on me! misericórdia de He's mim. just walking. He doesn't know where Ele só Jesus está andando, is. ele não sabe onde Jesus está. And I think he's E standing eu acho que ele literally está like this. literalmente Jesus! assim. Son of Jesus, David! filho de Have Davi, mercy on Tenha me! misericórdia de mim. Did I spit on you? Sorry. Não, Okay. that's okay. I think Jesus is watching that. Eu acho que Jesus está olhando isso. I think Jesus is absolutely thrilled Eu acho que Jesus that this está guy. totalmente feliz por esse cara. Now, this is the question Jesus asked him. E essa pergunta que Jesus faz: What do you want me to do o que for você quer que eu you? faça por você? Now, do you think that might be a strange question? Você não acha que isso é uma Like, pergunta if I'm estranha? Bartimaeus, Se eu sou Bartimeu, I'm like, eu estaria assim. hello, Oi. McFly, you know, Yeah. like, come on. Why did Jesus ask that? Por que Jesus perguntou isso? I think he asked it because he wanted to make sure Bartimaeus knew what he wanted. Eu acho que Jesus perguntou porque ele queria ter certeza que Bartimeu sabia o que ele queria. And Bartimaeus answered that I may see. E o Bartimeu falou: para que eu possa ver. And the Lord heals him. E Jesus cura ele. Now watch this. Mas olha isso. There is no indication Não tem nenhuma indicação that Bartimaeus ever went back to where he was. que Bartimeu voltou para onde ele estava. The Bible said he followed him. A Bíblia diz que ele seguiu. And where Jesus was going was to be crucified. E onde Jesus estava indo era para ser crucificado. Now, I'd like to suggest to you Agora eu gosto de sugerir that Bartimaeus went and saw Jesus crucified. que Bartimeu foi e viu Jesus sendo And he crucificado. probably also was there to see Jesus E resurrected. provavelmente estava lá para ver Jesus o ressurreto. Because when God answers the deepest cry of your heart, Porque quando Jesus responde aos grandes you clamores do seu follow him coração, with all of your heart. você segue ele com todo o seu coração. I will answer you, Eu vou te responder and I will show you great and mighty e eu things. vou te mostrar grandes coisas. I will show you great and mighty things. Eu vou te mostrar grandes coisas. Listen, there's things that you don't know right now Então tem coisas que você não sabe agora that you're about to face. que você vai enfrentar. Maybe later this year. Talvez esse ano. There might be things right now you don't know that you need to know. E talvez tenha coisas agora que você precisa get saber you que você não through tomorrow. sabe. Que você consiga chegar The amanhã. promise of God, A promessa de Deus, if you cry out, se você clamar, He will show you Ele vai te mostrar great and mighty things. grandes, Come on, do you have grandes great and coisas. mighty things? Você tem grandes coisas. Do you want great and mighty Você quer things? grandes coisas? Do you want God just to show you average things? Você quer que Deus só te mostre as coisas que são normais? No. Não. I want great things. Eu quero coisas grandes. I want God to show me great Eu things. quero que Deus me mostre I'm not grandiosas looking just for coisas. the average. Eu não estou procurando só God, pelas I coisas want to see normais. great things. Eu quero ver coisas grandes. The word show me or show you, A palavra que diz me it means mostra this, significa that He wants to make it clear without any doubt que Ele quer mostrar algo claramente, sem dúvida, what you need o que você precisa and what He has for e you. o que Ele tem para você. Isaiah 48 verse 6 Isaías capítulo 48, versículo says, 6 from now on, diz:
partir de agora, I will tell you of new eu things, vou te mostrar novas of coisas, hidden things coisas escondidas unknown to you. que você não conhece. Now listen, hidden Mas things, escute, they coisas usually escondidas. mean things that are inaccessible, Às vezes, isso geralmente fala de coisas que estão fora do além do alcance, things which are beyond the normal reach of human que knowledge, estão além do alcance do entendimento humano, and things that require divine e revelation. coisas que precisam de uma revelação divina. Would you guys put this next scripture, 1 Corinthians chapter 2, Olhe para as próximas escrituras. And we'll read 1 that. Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10, se puder projetar, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Okay, stop there. What does he say? O que ele está dizendo? Eye has not seen, Olhos nunca ear viram, has not heard, ouvidos nunca mind has ouviram, not conceived a mente não the compreendeu things that God has prepared for us. as coisas que Deus preparou. In your natural No understanding, seu entendimento natural, in your natural sight, na sua visão in your natural natural hearing, e na sua audição you have no natural, clue what God has você prepared não for you. faz ideia o que Deus tem preparado. You're Bartimaeus, Você está que nem Bartimeu, trying to figure it all out. tentando entender, But God mas Deus has made a way. fez um Look caminho. at verse 10. Veja no versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. You know, before I came to Christ, Antes que eu vinha até Jesus, I literally had no clue what God wanted for my life. eu não fazia ideia o que Deus queria para minha vida. I didn't know I was going to do what I'm doing today. Eu não fazia ideia que eu fazia o que eu estou fazendo agora. I was just trying to live every day. Eu só estava tentando viver And todo then dia. God began to speak to me. Então Deus começou a falar. I remember the first time I received a significant prophecy. Eu lembro quando eu recebi a primeira profecia significativa. This guy's name was Barry White. O nome da pessoa era And, Barry White and he was from Ireland. e ele era da Irlanda. He didn't know me. Ele não me conhecia, I don't know who he was. eu não sabia He quem put ele his era, hands on me. mas ele colocou a mão sobre mim. Now I'm 22. Eu era na época tinha 22 I'm anos. just about to get married. Eu estava para casar And he puts his hands on me. He starts talking about my past. e ele coloca a mão sobre mim e começa a falar sobre o meu passado. I was thinking, how does he know that? E eu falava, como que ele sabe disso? How does he know that? Como que ele sabe He isso? was saying certain phrases. Ele estava dizendo certas frases. Then he talked about my present. E daí ele falou sobre o meu presente. And then I said, what? E eu falei, o quê? That's amazing. Isso é maravilhoso. How does he know that? Como que ele sabe disso? Then he said this. E ele falou isso. You're going to travel the world. Você vai viajar o mundo. You're going to preach in conferences. Você vai pregar em conferências. You're going to minister with other brothers. Você vai ministrar contra os irmãos. You're going to prophesy. Você vai profetizar. You're going to be a spokesman for me. Você vai ser um cara que You're going to fala. ride on the pra high mim. places of the earth. Você vai nos lugares mais altos da terra. I was 22. Eu tinha 22 I was anos. like- Eu falei, Let's make it happen tomorrow. vamos fazer isso acontecer amanhã. Hallelujah. Aleluia. Then I say for the next 28 years, E daí eu posso falar que nos próximos 28 the only anos, traveling I was doing a única viagem que eu estava fazendo was to the grocery store for my era wife. para o mercado para minha esposa. Just because God shows you something Só- doesn't mean you're ready for it. Só porque Deus mostrou algo não quer dizer que você está preparado para isso. But in this passage, Mas nessa passagem, Paul is saying Paulo está dizendo, there are things tem coisas that God has prepared for you and que I Deus preparou para você no céu, that you can't naturally que understand. você não pode But naturalmente the Spirit entender, of God within you mas o Espírito de Deus em can begin você to search out, começa a procurar and He begins to reveal to you e ele começa a revelar a what He você has called you to be. o que ele te chamou Do para you know ser. everything that guy said Você sabe que tudo que aquele cara has falou come to pass in my life? aconteceu na minha vida? Every word. Cada palavra, I mean, every word cada palavra has come to pass. aconteceu. And God gave me a picture of what I was going to do. E Deus me deu uma foto do que eu iria fazer. But you got to call out to Him. Mas você precisa clamar a Ele. Matthew 5, verse 8, Mateus 5, versículo it 8, says, Blessed are the pure in heart, diz, benditos é aquele que tem um coração for puro, they shall see God porque eles more and verão a more. Deus mais e mais. Church, do you believe that God has prepared some things for you? Igreja, você acredita que Deus preparou algo para você?
Do you believe that there are unsearchable things yet for you Que to tem search out? coisas que Deus preparou para você se ser revelado. Now, the Holy Spirit Agora, o in Espírito your Santo, life, na sua vida, He has a complete knowledge of your life. ele tem um completo conhecimento da sua He vida. knows all of God's plans. Ele sabe todos os planos de Deus. His role in your life O propósito dele na sua vida is to go through the days. é passar pelos dias. Like today is April 26th? Hoje or é 7th? abril 27th. 27, 27th, 27. right? So his role Então, o is to propósito say, I'm dele, going to go into Gary's life, eu vou na vida do Gary and I'm going to see on April 27th what I have prepared for Gary to walk in. e eu vou ver o que ele tem preparado em abril, dia 27, para o Gary. And Gary is going to be in Orlando, Florida, E o Gary vai estar em Orlando, na Flórida, speaking to a bunch of Brazilians. falando para um bando de brasileiros. And I'm going to orchestrate that. E eu vou orquestrar isso. And I'm going to make it happen. E eu vou fazer isso acontecer. Because that's part of Gary's plan. Porque isso é parte do plano do Gary. The pro Holy Gary. Spirit, O Espírito he Santo, sees all that God has designed. ele vê tudo que Deus designou. He sees all that God has counseled. Tudo que Deus aconselhou. He sees all of God's purposes. Todos os propósitos de Deus. He sees the whole plan of salvation Ele for vê your todo life. o plano de salvação para a sua He vida. knows how to work in your life. Ele sabe como trabalhar na sua Listen, vida. he sees all you need. Escute, ele vê todas as suas He necessidades. sees how God's plan is suited for your life and Ele ministry. vê como o plano de Deus cabe na sua vida para o The ministério. Holy Spirit has all the answers you need for every problem you O face. Espírito Santo tem todas as respostas para todos os problemas que você enfrenta. Promises Promessas are given são dadas not to forget, não para esquecer, but to quicken and encourage your faith and prayer. mas para poder estabelecer a sua fé e a sua oração. We don't have time because I want to do some more prophecy. A gente não tem muito tempo, que eu quero profetizar But novamente. if you read Jeremiah 33, a few verses later, Mas se você ler Jeremias capítulo 33, os the versículos Lord depois, begins to remind Jeremiah of all the promises that he's going to do. o Senhor começa a lembrar as promessas de que ele deu para Jeremias. The Israel was going to go into bondage for 70 years. Israel estaria em aprisionamento por 70 anos. And so the Lord begins to remind them, after this time, you're going to have houses, you're going to have homes, you're going to have fields, you're going to be blessed, you're going to have health, all that. Então Deus começa a lembrar que depois desse tempo vocês terão campos, vocês terão frutos, mantimentos, colheitas e provisões. If you catch something today, E se você recebe algo hoje, it's this. é isso. God speaks, Deus fala, God wants to reveal, Deus quer se revelar, He wants to show you who He is. quer mostrar quem Ele é. He invites you to call out to Him. Ele te convida para clamar a Ele. It's not a time to be silent. Não é um tempo para ficar em silêncio. It's not a time to just, think your prayers. Não é um tempo para você só pensar sobre a The oração. Bible says, in the day that I cried out, A Bíblia diz, no momento que eu clamei, you put boldness in my soul. você colocou ousadia no meu coração. God wants to answer the cry of your heart. Deus quer responder os clamores do seu And God coração. wants to show you great and mighty things. E Deus quer mostrar grandiosas e fabulosas Church, coisas da I sua don't know the vida. things you have. Igreja, eu não sei as coisas que você tem. I don't know the things God has prepared for Eu you. não sei as coisas que Deus preparou para você. But I know this. Mas eu sei isso. If we cry out, Se nós clamarmos, God will show you. Deus mostrará. And your year will be a year. At the end of it, you'll say, He crowned my year with His goodness. E se você olhar, esse ano será um ano que Ele coroará com bondade na sua vida. He crowned my year with His Ele goodness. coroou o meu ano com a bondade dele. There's great things that God wants to do in your Tem life. grandes coisas que Deus quer fazer. Amen? Amém? Let's pray. Vamos orar. I want to pray a very specific prayer. Eu quero orar uma oração bem específica. And I really want E eu realmente quero the Holy Spirit o Espírito Santo to begin to open up para começar a abrir your spiritual ears, os seus ouvidos your espirituais, spiritual eyes, os seus olhos your espirituais, spiritual heart, o coração espiritual, because He wants to put something in you. que Ele quer colocar algo em He você. wants you to begin to hear and see Ele quer quer que você comece a the ver e things that He's ouvir prepared for you. as coisas que Ele preparou para você. The Holy Spirit is always working in us O Espírito Santo está sempre trabalhando em nós. what Jesus has put in us. O que Jesus colocou em nós. He wants to do some new things. Ele quer fazer novas coisas. He wants the treasure to come out. Ele quer que o tesouro apareça. He wants you and I to work in those things that He's prepared. Ele quer que a gente trabalhe nas coisas que Ele preparou. Everyone has a journey here.
Cada um tem uma jornada aqui. God does not want to surprise you. He wants to remind you. Deus não quer te surpreender, Ele quer te lembrar. He wants to put things in your heart. Ele quer colocar coisas no seu coração. He wants to put faith in your heart Ele quer colocar fé no seu coração. so you can see a manifestation of His promises in your life. Para que você veja a manifestação das promessas dele So, na sua Father, vida. right now, Então, Deus, agora, I pray for every person, eu oro por cada pessoa, for every leader, por cada líder, for every husband, por cada marido, every wife, cada esposa, every student, cada estudante, every child. cada criança. I pray, Eu oro, open their ears, ou abra os olhos deles, open their os eyes, seus ouvidos, open their understanding ou sua mente, to see para ver and comprehend e compreender the things that As- you have prepared for as them. coisas que você preparou para eles. You have ordered their days. Você nomeou os dias deles. Every day Cada dia is not an accident, não é acidente. but you have plans for Você their tem days. plano para os dias deles. You have things that you want them to accomplish. Você tem coisas que você quer que eles We cumpram. are your workmanship, Nós somos o seu trabalho, created in Christ Jesus, criados em Cristo, to do the good works para fazer o bom trabalho that you prepared before the foundations of the que earth. você preparou antes da fundação do mundo. So I'm asking, Holy Spirit, Então eu estou pedindo, Espírito Santo, remind them lembre-os of your promises to them. das suas promessas. Remind them Lembre-os of what you have spoken to them. o que você falou a eles. We call out to you right now. Nós clamamos a Ti. We say, open our eyes, Nós dizemos, abre os nossos olhos, open our ears. abre os nossos ouvidos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. I want to tell you one story Quero te contar uma história, just to finish this up. só para encerrar essa I met this parte. beautiful couple in Taiwan, Eu encontrei esse lindo casal em Taiwan, very successful couple. bem sucedidos. And first time, they're not believers, by the Eles way. não são crentes. So they asked me to minister to them. I prophesied over Então them. eles pediram para ministrar sobre eles e eu profetizei sobre eles. It was very significant. Foi bem significativo. The wife was overwhelmed. A esposa estava super feliz. 2 years later, 2 anos depois, I'm at their offices. eu estou no escritório They deles. invited my wife and I for lunch. Eles convidaram eu e minha esposa And I para always have a pastor with me. almoçar. E eu tinha um pastor comigo. So he set the appointment up. Então ele preparou a reunião. So the lady said, Então a moça she disse, said, Pastor Gary, Pastor Gary, she said, I had a dream. eu tive um sonho. And she said, I've gone after counselors, Eu fui atrás de Psychiatrists, conselheiros, psicólogos, psychologists. psiquiatras. I don't know the answer. E eu não sei a resposta. We've spent hundreds of dollars on it. Nós gastamos muito dinheiro. Can you give me the answer? Você pode me dar a resposta? I said, I don't know. E eu falei, eu não sei. I said, tell me what it was. Mas me diga o que She que é. says it was in 3 parts. Ela falou, era em 3 partes. Immediately, Holy Imediatamente, Spirit said, o Espírito Santo disse, past, present, future. passado, presente e futuro. So I said, tell me the first part. Eu falei, diga a primeira parte. She tells me the first part. Ela me diz a primeira parte. I said, this has to do with your mom and you. E eu falei, isso tem a ver com a sua mãe e você. Your mom passed away, Sua mãe faleceu and you're guilty e você se sente because you have all culpada this money, porque você tinha todo esse and you dinheiro. couldn't help her. Sorry? She couldn't help her. Ah, e isso não pôde ajudar ela. She starts crying. E ela começou a chorar. That's right. Aí eu tentei. I said, God needs to heal you of that. Deus precisa curar você Now, she's disso. not saved. E ela não é salva. So we pray. Então nós oramos. I said, tell me the second part. Eu falei, me diz a segunda parte. I said, this has to do with your husband Isso tem a ver com seu marido and his father. e o pai dele. They keep going around the mountain, Eles vão em volta da montanha, and they need to deal with their issues. mas eles precisam lidar She com goes, o problema. that's right. E ele falou, isso é verdade. He just happened to come in. Ele acabou de ir, nesse momento ele chegou. So we're talking. Então nós começamos a conversar. And I said, hey, your wife told me about this dream. E eu falei, a sua esposa falou desse We sonho. said, that's right. We've been trying to figure it out. Ele falou, nós estamos tentando I said, she told me descobrir isso, this entender? part, and I said, it's you and your dad. E ela me falou essa parte, eu falei, é você e o seu And you pai. guys have got some issues, and you got to deal with E them. vocês têm alguns problemas e vocês He precisam starts laughing. lidar. He goes, that's right. Ele começou a rir e falou, é And verdade. so then I prophesy about his business. Daí eu profetizei sobre os negócios dele. Him and his daughter have to leave. Ele e a filha tiveram que sair. So the lady's name is Renee. O nome da I said, mulher é Renee, you Renê. didn't tell me the third part. E eu falei, Renê, você consegue me falar a I terceira said, what was parte? the third part? Qual era a terceira parte? She goes, Ela falou, I'm not going to tell you. eu não vou te falar. I said, okay, you don't have to tell me. Eu falei, tudo bem, você não She precisa goes, no, I falar. want to tell you. E ela falou, eu quero te falar. I said, then tell me. Então eu falei, me She conte. goes, E ela falou, no, I don't want to tell you. não, eu não quero falar.
She goes, Pastor Gary, Ele falou, Pastor Gary, I'm a Buddhist. eu sou budista. I like being a Buddhist. Eu gosto de ser budista. I said, that's okay. Eu falei, tudo bem. That's your issue. Esse é o seu problema. I said, I'm going to tell you what God told me. E eu vou te falar o que Deus me The falou. first part A primeira is parte your past. é o seu passado. The second A part segunda is parte the present. é o presente. This part Essa has parte to do with your future. tem a ver com o seu futuro. She goes, but I like being a Buddhist. Aí ela falou, eu gosto de ser budista. I said, no problem. Eu falei, isso, nenhum problema. That's not my issue. Isso não é meu problema. I said, do you want to know what God said? E eu perguntei, você quer saber o que Deus She falou? goes, but Ela falou, Pastor Gary, Pastor I Gary, like being a Buddhist. I like, said, eu okay. gosto de ser budista. I said, listen, Eu falei, you don't escute, have to tell me. você não precisa me It's dizer. okay. Tudo bem. She goes, no, I'm going to tell you. E ela falou, eu vou te dizer. She says, it was 3 words. E ela falou, são 3 palavras. I said, what were the 3 words? E eu falei, quais são as 3 palavras? She said, the 3 words were become a Christian. E as 3 palavras eram, se torne um cristão. I said, well, that's your future. E eu falei, então, esse é seu futuro? I said, do you want to become a E Christian? eu falei, você quer se She tornar goes, um no, I cristão? like being a Ela falou, Buddhist. não, eu quero continuar sendo budista. I said, okay, there's no Eu falei, problem. tudo bem, sem I said, problema. would you let me pray for you? Você me deixa orar I por said, you você? got pastor here. Eu falei, você tem um pastor She aqui? goes, yes. Ela falou, sim. She's crying. Ela começa a chorar. I said, Jesus, Eu falei, Jesus, keep giving her more dreams. continue dando mais sonhos a ela. Just keep giving her more dreams. Continue dando mais sonhos. You love her, Jesus. Eu amo você, Jesus. Keep revealing to her. Você ama ela, Jesus. Holy Continue se Spirit, revelando. Espírito Santo, speak into her future. fale sobre o futuro dela. Gave her a hug, Dei um abraço nela, took some pictures, tirei as fotos and went. e eu fui. So I found out E eu Renee, descobri, all her Renee, friends are Christians. todos os amigos dela são cristãos. Her father-in-law O sogro dela is a Christian. é um cristão. Her mother-in-law is a Christian. A sogra dela é uma Her cristã. husband's a backslidden Christian. Sorry? Husband's a backslidden Oh, Christian. ok. O seu, como que fala? Marido é cristão. And so Desviado Renee, cristão, é isso. Renee ended up getting into a small Então, group. René acabou de entrar num grupo pequeno. In February of 21, E em fevereiro de 21, she got water baptized. ela foi batizada nas águas. In the fall, E no fall, I had dinner with her. eu tive uma janta com ela. She was so full of life. Ela estava cheia de vida. She goes, I'm a Christian. Ela fala, sou um cristão. Sou uma cristã. Now, God spoke to a Buddhist, Agora, Deus falou com uma budista. her future, O futuro dela, her past, o passado, her present. o presente. How much more does God not want to speak to us? Quanto mais Deus não quer falar com a gente. Amen? Amém?